Assim como prometido, hoje vamos falar sobre a ceia. E vamos dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, que é esta, vamos falar para aqueles que dizem que a ceia praticada pelos protestantes é a ceia de Mitra. E vamos procurar entender os motivos, um dos quais é que, segundo conta a lenda, que Mitra disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Mas a lenda de Mitra não conta só isso, amados. Segundo conta a lenda, Mitra tinha 2 discípulos. Mitra ressuscitou e ascendeu ao céu, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu. Mitra nasceu de uma virgem. E o primeiro registro que nós temos de Mitra é datado dos anos 1400 a.C. Então, já que o registro de Mitra é antes, será que a história do nosso Salvador é um plágio de Mitra? Será que a história daquele que nos redimiu assim como nós cremos é uma cópia? Foi inspirado nesse Deus persa, grego, romano, que é Mitra? Será que realmente isso ocorreu? Mas só que existe registro de Mitra, mas não dessas histórias datadas dessa época. E por que essas pessoas focalizam apenas na ceia? Não citam as outras semelhanças? Então, amados, temos que procurar entender. Ou será que quando aconteceu a junção do paganismo com o cristianismo no começo do século IV, e a religião, tanto pagãos persas como celtas, que o Império Romano dominavam todo mundo conhecido na época, foi adequada, trazendo as suas semelhanças para o cristianismo, com o objetivo de as pessoas continuarem adorando seus deuses e agora poderiam dizer que eram cristãos. Então atribuíram o título de Ísis, que era mãe de Deus, mãe virgem, a Maria. Trouxeram agora o culto aos mortos, colocaram na cristandade. E se a gente for citar aqui quantas coisas aconteceram, nós vamos passar a tarde citando. Então, para as religiões ficar mais inclusas, o que aconteceu foi isso na época. Porque não temos registro dessa semelhança com o nosso Salvador de Mitra datado diante de Cristo. Essas histórias surgiram depois. Então, amados, e a ceia? Deve se praticar ou não deve praticar? Primeiro vamos procurar entender, vamos lembrar de uma passagem que aconteceu antes dos registros de Mitra, no ano 1532 a.C. Quando o Senhor iria tirar seu povo do Egito, está no capítulo 2 de Êxodo, você pode acompanhar, ler com calma depois, que o Senhor mandou pegar um cordeiro imaculado e mataram aquele cordeiro não podia quebrar os ossos, porque era algo que apontava para Cristo. Tanto é que os evangelhos e em Salmos também citam que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então pegavam o sangue daquele cordeiro, colocavam nos umbrais, e acontecia que quando aquela praga que o Senhor mandou para os primogênitos, aquele mensageiro mandado por Deus, via o sangue do cordeiro, que simbolizava o sangue do verdadeiro cordeiro, ele passava e nenhuma praga sucedia naquela casa. Assim acontece com as nossas vidas hoje, amado. Quando Deus olha para as nossas vidas, Ele olha e vê a marca de Cristo. Quando o diabo ele olha para as nossas vidas, ele não vê sempre um mero homem falho, aquele que, antes de sinceridade, ele vê a marca do sangue do cordeiro. Você acha por que nós ordenamos para um demônio sair, ele sai? Por quê? É porque nós somos bonitinhos? Ou porque estudamos? É porque ele olha para nós e vê a marca do sangue que nos redimiu, a autoridade do Salvador sobre as nossas vidas. Assim como naquele dia que o Senhor vinha buscar a sua igreja, a marca, ele vai olhar para nós e vai ver o sangue do cordeiro, o seu sangue que nos redimiu, ele vai ver, vai nos olhar e ver as nossas vestes brancas. Então para ele vai ser muito fácil para identificar, para separar o joio do trigo, porque esse trabalho não é meu de separar o joio de trigo, esse trabalho é unicamente dele. Agora vamos voltar para a ceia. E essa Páscoa que aconteceu no passado, lá em Egito, não ficou apenas naquele fato, tinha uma cerimônia para trazer à memória aqueles acontecimentos. Guardai, pois, as festas dos pães asmos,
porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Então observe que não era algo apenas para passou aquele período e morrer. Não, tanto que Israel celebrou a Páscoa de geração em geração para trazer à memória o dia que eles foram libertos daquele cativeiro. Trazer à memória, até parece, né, com o que o Senhor falou, fazer isto em memória de mim. Amados, aquilo que se faz em memória é algo que já ocorreu, é algo que já passou. A gente não vai fazer algo em memória, veja quando o Senhor fala, façais isso, façais, no verbo futuro, fazei, em memória de mim. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa, eu recebi do Senhor o que antes ensinei. Fazer em memória. Então algo que se faz em memória é algo para ser lembrado. E por que isso ocorreria? Acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então vós dizeis, olha, isso aqui é o dia que nós estávamos na terra do Egito, cativo, e o Senhor nos libertou. Então quando nós nos reunimos numa cerimônia, que não é exatamente isso que o protestantismo faz, nós vamos ver na próxima parte desse vídeo, e alguém chega e nos pergunta aos nossos filhos, olha, isso aqui estamos celebrando, estamos trazendo à memória a morte daquele que nos tirou do Egito, aquele que nos tirou da escravidão do pecado, aquele que nos redimiu com seu sangue. Trazer à memória. Agora, muitos têm falado sobre a respeito de Mitra, a ceia de Mitra, mas será que realmente as pessoas na época que o Salvador andava pregando tinham conhecimento que Mitra também tinha 12 discípulos, que Mitra disse, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue tem parte comigo? A própria Escritura, ela vai nos fazer entender essas questões. E muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Lembre-se, depois você pode ler também esse capítulo com calma, o capítulo 6 de João, é que o Senhor estava pregando ali, olha, aquele que não comer do meu sangue, não beber, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E todo mundo ficou, foi um choque ali na sinagoga em Cafarnaum. Porque os da sinagoga diziam, como pode este nos dar da sua carne e do seu sangue? E os próprios discípulos ficaram, que discurso duro é esse? Amados, mas se eles já tinham conhecimento de que Mitra, desde 1400 anos atrás, já tinha falado isso, por que a surpresa? Era apenas mais um que estava dizendo, isso não seria doutrina nova. Talvez ele tivesse até sido acusado de, olha, tu estás imitando a um deus pagão, tu estás dizendo que um deus persa, grego, romano, diz. Mas não, as pessoas ficaram surpresas com essa espécie de doutrina, com esse ensinamento, que era algo que eles não tinham ouvido ainda, e também não entendiam o sentido daquilo. E também o apóstolo Paulo falou isso aos gregos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas espera aí, mas como escândalo para os judeus e loucura para os gregos? Mas se Mitra já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado e ascendido ao céu desde muito tempo, por que é loucura para os gregos se o próprio Deus deles já tinha feito isso há algum tempo atrás? Seria apenas mais um que ressuscitara dentre os mortos, mais um que tinha 12 discípulos, mais um que tinha dito, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue. Seria apenas mais um que diria isso. Então podemos ver aqui que eles não tinham conhecimento disso. Isso era loucura e escândalo tanto para os judeus como para os gregos, porque nunca se ouvira falar de alguém falar tamanha coisa, pronunciar isso.
aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, ou alguém ressuscitar dos mortos. E os romanos, amados? Se o Deus dele, o Deus Mitra, que nos primeiros séculos era a religião oficial do Império Romano, por que a surpresa? Por que a relutância em acreditar que aquele homem tinha ressuscitado ao terceiro dia, sendo que Mitra já tinha feito isso? Mitra já tinha feito, já tinha ressuscitado ao terceiro dia, já tinha nascido de uma virgem, então para que tanto ceticismo em relação a uma criança nascer de uma virgem? Então, amados, essas semelhanças de Mitra com a história do nosso Salvador, ela surgiu depois, não foi antes, senão a gente não veria tanta surpresa e tanto escândalo quando os nossos irmãos, o nosso Salvador, pronunciava essas doutrinas para o povo daquela época. Muitos, o interessante é que muitos absorvem todo tipo de papagaiada que rola pela internet, sem procurar analisá-la, comparar, ver outra opinião a respeito disso, ver se tem coerência com a palavra de Deus, porque na ceia de Mitra, meus irmãos, na ceia de Mitra, meus amados, era morto um bezerro, um touro, e literalmente se comia da carne do touro e do sangue do touro, e o Salvador nunca pregou tamanha coisa, nunca ele mandou ninguém comer literalmente do sangue dele. Se tem uma conotação espiritual que vamos ver na próxima parte desse vídeo. Então, muitos falam sobre ceia de Mitra, mas não tem a mínima noção do surgimento de Mitra, como Mitra praticava essas coisas. A religião de Mitra foi mudada, foi adequada, porque só as mulheres, só os homens poderiam participar, e assim mesmo os que eram iniciados, os homens que poderiam, as mulheres não podiam participar. Então foi criada uma atmosfera inclusiva na época, para que abrangesse todo o povo, para que as pessoas pudessem adorar os seus deuses e ao mesmo tempo dizer que são cristãos. Por isso criou essa semelhança, essas lendas da semelhança de Mitra com o Salvador, quando na verdade os adeptos de Mitra plagiaram, adequaram a história de Mitra à do Salvador, e não o contrário. Desculpa, a história do Salvador a Mitra, e não o contrário. E as pessoas ficam digerindo essas coisas, julgando as pessoas, sem procurar analisar. Então, amados, ceia de Mitra. Então agora a gente tem que explicar porque os irmãos ficaram tão surpresos com isso. E porque também na ceia de Mitra nunca foi distribuído pão, nem banquete, nem nada, e sim do touro. E por que na ceia de Mitra nenhuma mulher podia participar? São algumas perguntas que devem ser respondidas. Na próxima parte do vídeo vamos ver, vamos falar para os protestantes, né, a respeito de como a ceia do Senhor era praticada. Fiquem na paz e até a próxima parte.